Foi lançado hoje em São Paulo o Pacto contra a Fome. O evento, promovido pela sociedade civil, contou com a presença de ministros de Lula, do governador do estado e do prefeito da capital paulista. De um lado, a fome e do outro, o desperdício. Enquanto milhões de pessoas não têm o que comer, são desperdiçados por ano 8 vezes mais comida do que é preciso para acabar com a insegurança alimentar. O dado é do Pacto contra a Fome, movimento da sociedade civil, fruto de um esforço coletivo para trazer luz ao tema. Nós temos aqui, no mínimo, que ter consciência do tamanho desse problema e atuar. Esse não é um problema só do governo, esse é um problema de todos nós, cidadãos brasileiros. O pacto foi lançado hoje em São Paulo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, estiveram presentes. Esse ano, já no segundo semestre, nós teremos a condição de já ter cerca de 8 milhões e meio de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas que já saem da extrema pobreza. Passa a ter uma renda que permite a condição de alimentação na sua conta. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, também participaram do evento. Nunes detalhou as ações da gestão municipal para amenizar o problema agravado pela pandemia. A Prefeitura de São Paulo distribuiu já 7 milhões e 500 mil cestas básicas. Distribuímos hoje 5 mil cestas básicas por dia, 15 mil refeições, fora as refeições dos nossos equipamentos da Assistência Social, da Saúde, da Educação. Além de São Paulo, outros 5 estados concentram mais da metade da proporção de pessoas com fome no Brasil. São eles Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Pernambuco e Maranhão. A fome tem aumentado exponencialmente no país. Atualmente, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. E quando considerados também os casos de insegurança alimentar leve, cuja principal característica é preocupação com a falta de algum alimento, e moderada, quando a família precisa pular refeições ou reduzir a quantidade de comida, o número total sobe para 125 milhões de pessoas. Hoje você tem uma diferença das pessoas com fome, muitas delas escolarizadas, com segundo, terceiro grau já, universidade, pós-doutorado, você tem gente ali dentro que está na situação de fome. Então esse retrato mudou um pouco. A fome é o primeiro dominó da redução da pobreza, porque com fome a pessoa não procura emprego, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. A gente precisa resolver isso que é transversal de todos os outros problemas e não tem nem democracia num país com fome. A meta do pacto é que até 2030 nenhuma pessoa passe fome. Mas, para isso, segundo o diretor executivo da Ação da Cidadania, é preciso resgatar políticas públicas de combate à insegurança alimentar. A nossa atuação como sociedade civil, ela vem para contribuir nesse processo de trazer dados, informações, ajudar nas situações emergenciais de fazer o controle social. Mas quem dá a resposta de fato, quem soluciona a questão da fome é política pública, por isso que o Betinho dizia muito, né? A fome é política, a fome é uma decisão política. Se decidir que a fome vai acabar, ela acaba.